E aí galera, sejam muito bem-vindos cervejeiros caseiros e futuros cervejeiros caseiros ao programa Cerveja em Casa. Aqui a gente conversa sobre os passos que você precisa saber para fazer cerveja na cozinha da sua casa. Então, o que são os equipamentos que você precisa para fazer cerveja na cozinha da sua casa? Bom, basicamente, eu vou falar de todos aqui, mas basicamente você vai precisar de uma panela de 18 litros, uma panela de 11 litros, um balde fermentador e alguns itens de apoio. É basicamente isso. Primeiro, a gente não vai falar aqui sobre equipamentos para você fazer uma mini fábrica de cerveja, ou equipamentos maiores. São equipamentos para você fazer cerveja na cozinha da sua casa, uma receita de 10 litros. São equipamentos simples, fáceis de encontrar e fáceis de adaptar. Uma coisa, você pode encontrar na internet um kit com esse equipamento todo, vai ser bem mais caro, porque ele já vai estar todo montado, né? Mas você pode montar o seu. Tem itens que você vai ter que comprar, ele pronto. Eu vou falar mais na frente. Mas você pode montar a sua panela cervejeira, a sua panela de braçagem, a sua panela de fervura e pode também montar o seu balde fermentador. Eu separei, para não ficar uma lista muito grande, eu separei em itens de equipamentos e itens de apoio, certo? Vamos lá. Primeiro item, que é o principal, que é a panela de braçagem. A panela de braçagem é uma panela, é um caldeirão de fazer feijoada de 18 litros. Ponto final. Só que a gente precisa adaptar essa panela, certo? A gente precisa botar uma torneira no fundo da panela, né? Imagina a panela aqui, a gente precisa deixar 2 dedos do fundo e adaptar uma torneira metálica. Uma torneira metálica através de um nipple. Você encaixa, você faz um furo na panela, de acordo com o nipple, encaixa o nipple por um lado e a torneira você rosqueia do outro lado e bota aqueles anéis de borracha para vedar. Se você não conseguir fazer esse furo, tem que levar num torneiro mecânico, foi como eu fiz. Eu consegui achar um torneiro mecânico lá perto do meu trabalho, levei a panela e ele assim fez muito rápido. Você leva o nipple e você não precisa nem saber o tamanho do furo. Você leva o nipple, ele olha lá, vê qual é o tamanho da polegada, ele vai, fura e encaixa, certo? Então, eu vou contar um pouquinho desse episódio, de como eu adquiri a minha panela. Na verdade, eu adquiri inicialmente para fazer a minha primeira cerveja. Eu comprei um kit que vinha com um vídeo, só que era um kit incompleto. Que fatalmente o kit vai estar incompleto. Sempre tem uma coisinha ou outra que você tem que comprar. Mas esse kit era para cerveja tipo extrato para fazer com extrato de malte, ao invés de fazer no método all grain. O que significa que eu pulo a etapa da braçagem, eu vou logo para a etapa da fervura. É como se eu pegasse o mosto que saiu da braçagem e comprasse aquele mosto pronto, já. Deixa eu explicar melhor. Ele pode vir o mosto é um líquido, né, que você extrai lá do malte, tudo, bota a uma determinada temperatura, extrai aquele líquido que vem do malte, aquele líquido doce que transformou todo o amido em açúcar, que foi explicado em outros vídeos, e aquele líquido ali, você pode comprar pronto não em formato de líquido, você pode comprar pronto em formato de xarope ou em formato de pó. Você pode comprar aquele produto já pronto, que é o produto da braçagem. Esse tipo de produto, aí você fica meio preso, porque o ideal é você poder usar a quantidade de malte que você quiser. Se eu quiser 2,5 kg de malte Pilsen com mais meio quilo de malte Cara Red para fazer uma cerveja mais avermelhada, e aí na outra, aí eu sei lá, talvez eu encontre um parecido, mas na próxima eu vou querer deixar ele mais escuro. E aí eu não tenho essa facilidade de botar mais 100 gramas de um com menos 100 gramas de outro, e isso altera no sabor da cerveja. Então, o método com extrato de malte é um método bom para iniciar, mas assim, você vai querer evoluir para fazer no método all grain, que é um método mais complexo.
Mas voltando, eu comprei um kit que eu não sabia que era para fazer com o extrato de malte, né? Foi a minha primeira cerveja, eu comprei o kit que vinha um vinho. E aí veio uma panela só. E na explicação era ferver a água e botar aquele pó na panela. E aí daí para frente fazer a fervura, botar para fermentar e tudo mais. Mas a gente pula essa primeira etapa, que é a etapa da abraçagem. Então eu só tinha uma panela, certo? Que era a panela da fervura. É a panela de 11 litros, que é o segundo equipamento que eu vou falar daqui a pouco. E aí quando eu fui conversar com as pessoas daqui de Recife que estavam fazendo cerveja, inclusive a loja que eu compro insumos até hoje, aí ele falou, não, ó, aí me orientou, ó, fazer o método agronômico é melhor, me explicou, e disse, você precisa de mais uma panela para a fervura. Essa panela de 11 litros que você tem para abraçagem. Essa panela de 11 litros que você tem é só para fervura. Então eu comprei uma panela, fui no mercado de rua, mercado de Casa Amarela aqui, quem é de Recife vai saber. Comprei um caldeirão de 18 litros, comprei um niple metálico, uma torneira metálica, levei no torneiro mecânico, ele fez o furo lá, acoplei, botei água para ver se não estava vazando tudo, filé. A panela da cerveja estava quase pronta, porque a gente precisa de outro item importante, que é o filtro. Por que o filtro? Porque a gente vai estar com 3 kg de malte dentro dessa panela, com 8 litros, dependendo da receita, 8 litros de água quente ali para fazer a transformação do amido no açúcar, né, durante a etapa da abraçagem. E depois eu vou precisar extrair esse líquido, que é o mosto, pela torneira, por essa torneira que eu acoplei. Se eu não botar um filtro na parte interna da panela, né, onde tem um niple, a parte interna do niple, se eu não botar um filtro aqui, o malte vai tampar e o líquido não vai passar de jeito nenhum. Então a gente tem existe um filtro chamado bazuca, que é um filtro, que é um aramado, como se fosse um aramado trançado, né? Que você coloca aqui, encaixa no niple, rosqueia, e ele fica como se fosse um canudo fechado na ponta, só que aramado. Então o malte ele não passa, ele não chega na tampa do niple e o líquido consegue passar. Na minha época, esse filtro bazuca, ele era meio caro. E aí eu adaptei com a mangueira de gás, a mangueira de aço de gás, que era mais barata do que a bazuca na época. Quem me deu essa mangueira, eu nem comprei, eu ganhei de presente de Marcelinho, que é meu primo, que eu já falei aqui várias vezes, que ele faz cerveja comigo. Nem mora aqui, mora em Santa Catarina, mas quando vem, a gente sempre faz cerveja junto. Aí ele me deu, ó, toma aí teu filtro, que a gente vai precisar dele. Tem outro filtro, eu não uso não, que é o fundo falso. É como se fosse no fundo da panela, antes da torneira, chega na torneira, como se fosse uma tampa que ela entra na panela, toda furadinha. Aí o malte fica em cima e só cai o líquido na altura da torneira ali. Né? Esse fundo, existe também esse, mas o que eu uso que tem dado certo para mim até hoje, e eu não mudo, é a bazuca. Na verdade, a bazuca não, a imitação da bazuca, que é a torneira do gás, a mangueira do gás. Então, a panela de braçagem, panela de 18 litros, niple, torneira, anel de vedação e a bazuca. Segunda panela, panela de fervura, mesma coisa da braçagem, mesma coisa, só que é uma panela de 11 litros, niple, torneira, anel de vedação. Não precisa de filtro, porque ali não tem mais malte. Também vai estar instalada 2 dedos do fundo. Por quê? Porque enquanto ela, na etapa do resfriamento do mosto, ele vai decantar o lúpulo, vai decantar malte, vai decantar muito produto que está ali ainda no mosto, ele vai decantar e a gente quer passar para o balde fermentador só o líquido com pouco resíduo que ficou ainda. Então ela fica 2 litros, porque o que decanta fica aqui embaixo e o líquido passa. Né? E a gente consegue tirar bastante produto ali, bastante subproduto que ficou ali embaixo que decantou, que ficou no mosto que decantou. A gente não tira tudo, a cerveja não fica límpida aí nesse momento, mas tira grande parte. Por isso que a mangueira, a torneira tem que ser um pouco acima do fundo, certo? Panela de fervura foi o segundo. Balde fermentador é o terceiro. O balde fermentador é um balde atóxico de 12 litros, daqueles com tampa, né, que você veda a tampa. Aqueles baldes brancos, compra aqui na Ferreira Costa, não, no Atacado dos Presentes.
né? Você vai fazer uma adaptação nele também, que é botar uma torneirinha, mesma coisa da panela, só que é uma torneirinha de plástico. Torneira de filtro de água. Torneira de filtro resolve. Eu coloquei aqui. Tem umas mais resistentes, que eu até usei num balde fermentador antigo, mas essa torneirinha agora, ela está funcionando. Só precisei apertar mais um pouquinho, porque deu uma vazadinha, mas eu precisei apertar um pouquinho. Mas é a mesma coisa, é um nipo de plástico, o balde é furado, tem a borracha de vedação e você bota a mangueirinha do lado a torneirinha do lado de fora, que é a torneirinha de plástico. A 2 dedinhos do fundo, porque o balde fermentador vai decantar bastante também. Tem lúpulo ali para decantar. Certo? Esse balde fermentador, esse balde branco que eu falei, balde atóxico, que você encontra fácil, que é adaptação, você vai fazer essa torneira. E precisa adaptar também, colocar o airlock na tampa. O que é o airlock? O airlock é uma válvula que vai fazer com que a pressão interior da levedura que vai estar se alimentando daquele mosto ali, do açúcar do mosto, e vai soltando gás, ela vai fazer uma pressão, porque ela vai ficar soltando gás dentro do balde, então aquela pressão ela tem que sair, e como aquele mosto ali ele tem que estar 100% vedado, não pode entrar nenhum ar. Ele tem que estar 100% vedado para não estragar, para não contaminar com nada. Então, o que é que se faz? É como se fosse um sifão, um S, que ali ele vai estar com álcool 70 e com a pressão interna do balde, joga o gás que passa por esse sifão, né? Por conta da pressão, o gás sai, mas como a pressão de fora está menor, o ar exterior não entra. Então ele vai estar sempre vedado para o que quer sair, para o que quer entrar. Mas para o que quer sair, a gente vai conseguir tirar esse gás todinho. Nesse momento, o importante é a levedura soltar esse gás. Ela vai criar o gás da cerveja em outro momento. Então, panela de abraçagem, panela da fervura, balde fermentador. Esses três aí são assim, os principais, os maiores. A gente precisa também de um chiller, porque na etapa terminou a fervura, a gente coloca a cerveja, o mosto, para resfriar o mais rápido possível, para evitar contaminação e evitar que as enzimas também trabalhem, voltem a trabalhar, né? Porque a enzima ela trabalha a 100 graus, quando está fervendo, ela está inativa. Quando ela chega a 67 graus, 150, 45 graus, uma temperatura ali de água morna, ela trabalha. E quando ela baixa de novo, ela fica inativa de novo. Lá para os 24 graus, ela é inativa de novo. Então, se a gente demorar para baixar essa temperatura, a gente vai ficar naquele nível de temperatura ali que as enzimas vão voltar a trabalhar no momento que a gente não quer mais, e ela pode gerar sabores diferentes do que a gente não quer na nossa cerveja. Certo? Então, o importante, o que é preciso ter em mente nesse momento é que a temperatura tem que baixar rapidamente. Então, o chiller, ele ajuda a baixar rapidamente. O que é um chiller? O chiller é uma serpentina de alumínio, né? Que é como se fosse uma torneira de alumínio, como se fosse uma mola que ela vem até embaixo, em cima volta, aí como se a mola dobrasse, né? Tem a parte que ela vem, ela volta, dobra e sai pelo outro lado. Então tem uma saída de um lado e saída do outro. O que é que vai acontecer? A gente vai botar água pelo lado de cá, água natural, daqui, ela vai passar por dentro, esse chiller vai estar dentro da panela de fervura, então ela vai passar por dentro e vai sair pelo lado de fora. Isso serve para acelerar a resfriação do mosto. Então mais um equipamento chiller para isso, certo? Outro equipamento que a gente vai precisar é um freezer, pode ser um freezer usado, pode ser uma geladeira usada, e ele vai precisar ter um termostato, né, acoplado a ele para ele controlar a temperatura. Se você quiser um freezer novo, eu comprei um de 100 litros. É um freezer pequenininho, da balde de 10 e de 20 litros, que ele não ocupa tanto espaço, é como se fosse um frigobar grande, é perfeito. Você bota um termostato nele, ele controla a temperatura perfeitamente. E a gente precisa desse termostato, que já considera como adaptação do freezer, né? Freezer mais termostato.
Por que a gente precisa? Porque a levedura ela trabalha em determinada temperatura. Então, para ela gerar álcool e gás, de um aí ela vai trabalhar entre 17 e 24 graus. Então o ideal é a gente manter ali em 20 graus o máximo, sem muita variação de temperatura, para ela trabalhar bem. Então a gente vai, esse termostato ele vai tentar, ele liga o freezer quando a temperatura está passando dos 22 graus, ele liga. Aí ela vai passando um pouquinho e vai esfriando. Daqui a pouco ela começa a baixar, porque ele vai esfriando. Aí quando ele passa de 22, de 21,5 para baixo, ele desliga. Aí ela desce mais um pouquinho para 21 graus e fica ali. A gente fica numa variação de 2 graus mais ou menos. Isso aí que se você não tiver um termostato, você não consegue. Né? Se você tiver... Eu já usei uma geladeira quebrada. No início eu não tinha esse freezer. Mas a geladeira da gente, ela hoje, qualquer geladeira, ela chega a 0 grau. Ela chega a 4 graus. 4 graus, 0 grau. Então, eu preciso de uma geladeira que faça 18 a 24 graus, como falei. Isso para fermentação. Mas na maturação, eu preciso de uma geladeira que faça 5 graus. Que é a nossa geladeira, a geladeira de todo mundo. Só que eu não tinha como manter esse 18 a 24 graus. Se você mora numa região que faz essa temperatura, perfeito. Faz um 20 graus ali, pá, bom demais. Ela pode fermentar na temperatura ambiente. Sim, mas voltando. Então eu não tinha como chegar a 24 graus. Só que tinha uma geladeira quebrada na casa do meu pai. Que ela não gelava direito. E ela gelava a 18 graus. Ou seja, ficava só ali ligada na tomada e gerando 18 graus. Eu terminava a abraçagem, levava um balde fermentador para casa do meu pai, que estava no carro, deixava lá fermentando, acabava de fermentar 7 dias, 10 que seja, trazia para minha casa e deixava maturando por mais uma semana, 5 dias, que o que fosse a receita mandasse. Ou seja, deu um jeito dessa forma. É porque a gente precisa manter essas temperaturas. Mas o bom é você ter um freezerzinho com termostato em casa para isso. O meu é bem pequenininho, é tranquilo de fazer. E mais 2 equipamentos, que eu botei na casa dos equipamentos que eu acho importante. Garrafas, né? Que você não precisa comprar, pode comprar até garrafa. Vende-se garrafa de 500 ml, 600 ml de cerveja, aquelas marronzinhas. Elas vendem, mas você compra uma cerveja, toma e tem a sua garrafa lá. Eu nunca comprei uma garrafa, Eu guardo garrafa aqui, uso, bebo, guardo de novo. Então, isso aí nem recomendo comprar. Você compra uma cerveja aí para provar e talvez queira repetir ela, né? E aí já guarda a garrafa para fazer. E as tampinhas. Agora as tampinhas você tem que comprar, porque quando você abre uma garrafa que você compra, a tampinha deforma, né? Mas você pode comprar. A tampinha, ela vem meio abertinha assim. É tampinha virgem mesmo. É tranquilo. Compra na internet ou então em alguma caixa de insumo cervejeiro, você compra, não é caro. Vou chutar, 100 tampinhas deve ser uns 13 reais. 13 reais. Se você faz 10 litros, vamos supor que rendeu bem, você vai usar aí 20 tampinhas, no máximo 18 tampinhas, 17 tampinhas, e aí você faz 5 braçagens com uma leva de tampinha. Não é nada significante, mas aí a gente precisa ter. Então, vou só recapitular aqui os equipamentos: panela de braçagem, de fervura, tudo montadinho, balde fermentador montadinho, torneira airlock, chiller, um freezer com termostato, garrafas e tampinha. Agora a gente precisa de itens de apoio. Itens de apoio, que são itens que vai nos dar apoio em todas as etapas da cerveja. Tem um vídeo falando de todas as etapas da abraçagem. Né? Então, a gente vai precisar de mais do que isso para nos dar apoio. Por exemplo, a gente vai precisar de um termômetro alimentício. O termômetro alimentício é um termômetro que é um espetinho que você espeta na comida e ela diz a temperatura daquela comida em graus Celsius. E aí você vai precisar desse termômetro de espetinho para medir a temperatura do mosto na hora da abraçagem. A abraçagem ali, se tiver que manter a 67 graus, você vai estar ali com um termômetrozinho olhando essa temperatura, marcando o tempo todo olhando. Não precisa marcar o tempo todo, mas assim,
Em determinado momento você marca lá e volta. Sem termômetro você não faz. Tem que ter. Não é caro também. Sei lá, 35, eu acho, uma coisa assim. Barato. Uma balança caseira, dessas balanças que você usa para ingrediente, vai fazer um bolo, vai fazer qualquer almoço, alguma coisa que você vai precisar de... Quando não é 5 colheres de sopa, quando é 30 gramas de açúcar que você precisa, aí você precisa medir alguma coisa, aí você usa essas balanças caseiras, é fácil também, barato também, deve estar na casa dos R$30 também. São as balanças que eu acho que elas pesam no máximo 5 quilos. Eu acho que não passa disso não. Balanças pequenas, certo? É bom, a balança você vai precisar. Por quê? Não é tão imprescindível quando você pede a sua receita. Normalmente eu peço aqui o meu malte já moído. Ele já vem pesado e moído. Eu quero 3 kg de malte, ele já vem pesado e moído. Então eu não preciso medir aquele malte. Mas o lúpulo eu preciso medir porque na receita, vamos supor que vai 10 gramas de lúpulo no início da fervura, e eu preciso medir. Aí eu preciso dessa balança para medir esse lúpulo. Certo? É bem importante para botar o lúpulo. Algumas receitas que vêm prontas, se ela vier a quantidade de lúpulo certo, você nem vai usar essa quantidade. Ou se você medir uma vez e saber a altura da quantidade de lúpulo, que são 10 gramas, também não usa. Mas assim, eu sempre uso e é muito importante usar. Pá cervejeira. Pá cervejeira nada mais é do que uma colher que não é de pau, uma colher de plástico, que ela tem um buraquinho na parte da pá, que você vai mexer o mosto na hora da abraçagem. E ela precisa ser furadinha só para não ficar emperrando tanto, para ela correr mais, porque o malte é pesado. Então existem pás para isso, mas você pode adaptar com qualquer coisa que você pode sanitizar e usar. Não pode ser uma colher de pau, porque a colher de pau você não consegue sanitizar, porque fica... A colher de pau ela é cheia de reentrâncias que ali com certeza tem alguma sujeira que você não vai querer botar na sua panela, no seu balde fermentador, quando você tiver com o mosto todo sanitizado. Então tem que ser uma pá que ela dê a opção de você sanitizar ela, de você passar um álcool 70 e deixar ela completamente limpa, que isso é muito importante no processo de fabricação de cerveja, certo? Uma escumadeira, o que é uma escumadeira? É uma colher também de plástico, toda furadinha, que você vai precisar dela para fazer a lavagem dos grãos, né? No momento que acabou a abraçagem, você vai transferir o mosto para a panela de fervura. Tem um momento que você precisa passar água pelos grãos para não ficar nada, para você usar todo o açúcar que foi extraído, tudo que foi extraído do malte, né? Não só o açúcar, mas tudo que foi extraído do malte, que vá para o mosto, para você ter uma utilização, a maior utilização possível do que foi extraído do malte. Então a gente faz uma lavagem desses grãos. E para você fazer uma lavagem eficiente, você não vai simplesmente pegar a água e jogar em cima como se fosse uma torneira. Você vai... o ideal é você jogar a água como se fosse um chuveirinho. Um chuveirinho. Então, como é que eu faço um chuveirinho se eu não consigo pegar de uma panela e simplesmente jogar com chuveirinho? Você pega essa escumadeira, que é uma pá cheia de furinho, uma colher grande cheia de furinho, você joga a água aqui em cima, a água cai no furinho e cai como um chuveirinho. Você fica ali, ó, rondando a panela de braçagem para fazer essa lavagem. Beleza? Escumadeira é importante para isso. Mangueira tóxica. Lembra do chiller? Pronto. Eu disse que a água entrava no chiller por um lado e saía pelo outro. Como é que entra? Você compra uma mangueira tóxica, dessas mangueiras transparentes, fininhas, encaixa do lado do chiller, encaixa na sua torneira, que pode ser a torneira da sua pia da cozinha ou pode ser a torneira da sua área de serviço, que geralmente fica próximo da pia. Como é que eu faço? Normalmente eu uso a da área de serviço. Eu acoplo na área de serviço a mangueira. Se a área de serviço estiver ali um pouco longe, o seu balcão da área de serviço, a 5 metros, você compra 5 metros de mangueira, não é problema.
Você acopla lá, e aí a água vem para o chiller, passa pelo chiller e sai. E o ideal é voltar para esse mesmo tanque, para o seu mesmo tanque lá da área de serviço. Então você mede a distância da sua pia da cozinha, a não ser que você tenha um balcão com duas cubas. Aí beleza. Aí você traz numa torneira, porque o ideal é jogar essa água não na cuba que você está, o ideal é jogar essa água em outra cuba. Como aqui em casa é só uma cuba, então a outra cuba é a da área de serviço. Então, eu boto a mangueira, acoplo na torneira da área de serviço, a mangueira vem, passa pelo chiller e volta para a cuba da área de serviço. Para não voltar a água que passou pelo mosto quente para perto da panela que eu quero esfriar. Entendeu? Então o ideal é trazer para pegar de uma torneira que não é a que está na pia da panela, outra, para você trazer água de lá e voltar para lá. Se você tiver duas cubas, ótimo, porque fica do ladinho. Se você só tem uma cuba, no meu caso é só uma cuba, mas tem uma parede a meia altura que do outro lado tem o tanque. Aí é fácil também. E aí eu preciso só acoplar essa mangueira na torneira. Existe uma borrachinha que ela é como se fosse um funilzinho de borracha, só que é aberto em cima e aberto embaixo. Um tronco de cone. Que ele, como é de borracha, você atarra, como se atarracha, faz com força no bico da torneira. E outro bico que é menorzinho, você faz com força e encaixa ali a mangueira. Essa mangueira tosca. E aí é tranquilo. Então, mangueira tosca, adaptador da mangueira tosca. Refratômetro. Refratômetro, isso aí você vai ter que comprar na internet. Para que serve o refratômetro? É para ele ver a quantidade, ele vai nos auxiliar com a medição do álcool da cerveja, do teor alcoólico. Que ele vai medir a densidade, simplesmente ele mede a densidade da temperatura. Ele mede a densidade do mosto. Considerando que a água é densidade zero, quando eu tenho, depois que o mosto está pronto, ele vai ter uma densidade maior do que a água. Aí a gente vai medir essa densidade com o refratômetro. Bota 3 pinguinhos, como se fosse ele é como se fosse uma luneta desse tamanho. Você bota no olho assim, aí você vai ver, deu tanto a densidade do mosto. E aí depois você vai ver quanto a levedura se alimentou do açúcar daquele mosto no final da fermentação, e você vai ver qual é essa nova densidade depois da levedura atuar. E aí faz-se um cálculo com isso aí, que aí você vê o teor alcoólico, porque quando você muda a densidade é porque ela transformou o açúcar em álcool. E aí a densidade muda. E aí, através de um cálculo, você tem o teor alcoólico. Um detalhe importante para o refratômetro. O álcool, quando o mosto está com álcool, ele varia, ele dá diferença na densidade do mosto. Mas existe uma calculadora na internet que você coloca o mosto depois de fermentado, você coloca o resultado da densidade depois de fermentado, e aí numa calculadora que ela vai corrigir para a densidade certa, porque o álcool ele altera a densidade correta. Mas aí quando você bota numa calculadora, tem no Google calculadora para refratômetro, você coloca lá o valor e ele dá a densidade certa, certo? Estamos falando de equipamento. Refratômetro é mais um. E por último, eu vou falar de um item de apoio chamado tintura de iodo. Exatamente, é aquele que tem na farmácia, é aquele potinho preto, escuro, que tem aquele líquido escuro, amarronzado. Para que a tintura de iodo? A tintura de iodo ela é usada na abraçagem, para você saber se ainda tem amido no mosto.
Porque se ainda tiver amido no mosto, a abraçagem não terminou. Você precisa continuar a abraçagem. Então você precisa saber se tem amido no mosto. Como é que você sabe? Usa o iodo. Pega o iodo pretinho ali, bota 3 gotas de um lado do pires, 3 gotas do outro. Aí pega um pouquinho do mosto, joga nas primeiras 3 gotas. E aí você compara a primeira 3 gotas com as segundas 3 gotas. Se tiverem da mesma cor, não tem mais amido, porque o amido reage com o iodo. Se ele reage, ele deixa o iodo preto. Então, nos pinguinhos que eu joguei o amido, se ele ficar preto, é porque ainda tem, o amido não, o mosto. Se eu joguei nos pinguinhos o mosto e ele ficou preto, é porque ainda tem amido. A abraçagem não terminou. Então, iodo, item de apoio essencial. Importante. Se você não quiser perder tempo, se você não tiver iodo, eita, perdeu o iodo. Aí você faz uma abraçagem, em vez de você deixar na temperatura lá por 1 hora, deixa 1h15, deixa 1h20, só para garantir. É para garantir. Ok? Então, cheguei, acho que falamos de todos os itens de apoio. Pode ter um item ou outro. Tem cervejeiros que usam outras coisas, como eu falei, do caso que usa bazuca adaptada, e tem gente que usa o fundo falso, né? Então tem gente que não usa refratômetro, que usa densímetro, né? Que é outra forma de você medir densidade da cerveja. Então assim, os itens variam um pouco, mas assim, esses que eu falei são zerou. Você só precisa de ingrediente agora para fazer. Você só precisa de ingrediente e saber como fazer, lógico, né? Todos os passos, tudo, temperatura, medir tudo. Né? É muito importante que esses equipamentos, itens de apoio, eles sejam comprados nesses tamanhos corretos. Não adianta você comprar uma coisa menor, porque não vai dar. Né? É importante que isso tudo que eu falei seja levado em consideração. Não tente adaptar os itens que eu acabei de falar aqui. Não tente adaptar as coisas, porque pode dar errado alguma coisa na frente. Eu não sei o que é que você vai estar adaptando. Eu só falo, não adapte. Segue esse método aqui que dá certo. Você pode seguir esses equipamentos que você vai conseguir. Se você tiver os ingredientes, tudo, tiver como fazer, você vai conseguir fazer tudo, a sua cerveja na cozinha da sua casa. Uma dica para você iniciar a adquirir seus equipamentos. Compre uma panela, a de 18 litros logo, e vai fazendo essa adaptação. Compra um nipple de ferro, compra uma torneira de ferro, compra as borrachinhas de vedação e tenta fazer esse furo-leva num torneiro mecânico. E compra uma bazuca. Eu acho que bazuca tá melhor hoje em dia. Se quiser usar uma mangueira de fogão, beleza, mas eu acho que a bazuca hoje está barato, bazuca. Quando eu fui comprar, não era barato não. Né? Era assim, era bem mais caro. Então é isso. Eu acho que para quem quiser já começar a ter equipamento, olhar para alguma coisa, eu acho que dá para começar por essa panela de braçagem, beleza? Muito obrigado por chegarem até aqui. Esse assunto foi bem denso, tem muita coisa, muito detalhe, e espero vocês no próximo vídeo. Até a próxima.